E hoje é com muito orgulho que eu vou falar de um filmão, Menina de Ouro, que também se tornou um filme polêmico por trazer uma questão bem sensível, e eu vou falar sobre essa questão e também vou dar a minha opinião, doa a quem doer. É um assunto bastante sério, eu acho que merece uma atenção e o filme está de parabéns por ter a coragem de abordar esse assunto. Já já eu falo do que se trata, mas vamos para o enredo do filme. Menina de Ouro é um drama esportivo dirigido por Clint Eastwood, que também protagoniza o filme ao lado de Hilary Swank e Morgan Freeman. Mas eu diria que o filme é mais do Clint Eastwood e da Hilary Swank. Lançado em 2004, o longa conquistou 4 prêmios Oscars, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz e melhor ator coadjuvante. O filme começa como uma típica história de superação no boxe, mas aos poucos se transforma em um drama emocional intenso, explorando temas como persistência, paternidade, ética e dignidade humana. Frank Dunn, interpretado por Clint Eastwood, é um treinador de boxe experiente, mas marcado por traumas e arrependimentos. Ele administra um ginásio ao lado do seu amigo Ed, também conhecido como Scrap, interpretado por Morgan Freeman, um ex-lutador que perdeu a visão de um olho no ringue. A vida de Frank muda quando Maggie, interpretada por Hilary Swank, aparece em seu ginásio. Maggie é uma garçonete pobre, mas determinada a se tornar uma grande boxeadora. Inicialmente, Frank recusa treiná-la, acreditando que mulheres não têm espaço no boxe. Porém, com sua persistência e talento, Maggie conquista seu respeito e ele passa a vê-la como uma filha que ele nunca teve. E olha o que a Maggie persistiu para ser treinada por esse cara, não é brincadeira. A parceria dá certo e Maggie começa a ganhar lutas e respeito na categoria, mas no auge de sua carreira, um golpe desleal a deixa tetraplégica, transformando o filme de uma história esportiva para um drama profundo sobre dor, perda e escolhas difíceis. E aqui entra o dilema do filme, a questão principal, que acontece no terceiro ato, que gira em torno da eutanásia. Para quem não sabe, a eutanásia é um procedimento que o paciente, sem nenhuma expectativa de se recuperar da doença ou da situação em que se encontra, pede para morrer. E aí o médico vai lá e aplica um procedimento indolor para a pessoa morrer. Existe uma questão ética, sobre esse assunto. Eu sei que no Brasil essa prática é considerada crime. Nós não temos eutanásia no Brasil. Por outro lado, nós temos a ortotanásia. É a suspensão ou limitação de tratamentos que prolongam a vida de pacientes terminais sem perspectiva de cura. Também conhecido como a eutanásia passiva. Ou seja, resumindo, o paciente deixa de tomar o medicamento que mantém ele vivo ou mantém ele na condição que ele está, e assim ele vai morrendo de uma forma natural. E eu não sei se isso é muito ético não, tá? Imagina que você tem uma doença e naturalmente ela faz você sofrer e você vai morrer da forma natural que essa doença acontece. Você entendeu? Não me parece muito ético. Até porque a morte natural, dependendo da situação, pode ser mais dolorida. Mas o nosso país considera que não. Vai entender. No caso da Maggie, ela passa por isso, ela não consegue movimentar do pescoço para baixo. Então ela pede ajuda para o Frank para que ajude ela a morrer com dignidade. O desfecho do filme é devastador e levanta questões morais sobre a vida e morte. Temas principais retratados no filme: superação e persistência. Maggie desafia a todas as probabilidades, mostrando que a força de vontade pode levar qualquer um longe. Paternidade e laços afetivos. Frank e Maggie desenvolvem um vínculo de pai e filha, trazendo à tona a necessidade humana de conexão e amor. Moralidade e ética. O filme provoca reflexões profundas sobre dignidade, sofrimento e a difícil decisão de interromper a vida. Fracasso e arrependimento. Tanto Frank quanto Scrap
carregam arrependimentos do passado, mostrando como decisões erradas podem pesar ao longo da vida. Dignidade na morte. O final do filme aborda um tema extremamente sensível e emocionalmente poderoso, pois levanta a questão: até que ponto alguém deve viver em sofrimento? Agora vamos a algumas curiosidades do filme. Hilary Swank treinou como uma verdadeira boxeadora. Para interpretar Meg, Hilary Swank treinou intensamente por 3 meses, com sessões diárias de 4 horas de boxe e musculação. Ela ganhou cerca de 9 quilos de músculos e sofreu uma infecção séria devido à rotina pesada. Clint Eastwood fez de tudo no filme. Além de dirigir e atuar como Frank Dunn, Clint Eastwood compôs a trilha sonora do filme. Ele tem o hábito de criar música para seus projetos e compôs várias faixas minimalistas para a Menina de Ouro. Baseado em histórias reais, o filme é inspirado em contos do livro Hope Burns, Stories from the Corner, de If X. Tuller, um ex-treinador de boxe que escreveu sobre o lado mais sombrio do esporte. Baixo orçamento, grande sucesso. O filme custou apenas 30 milhões de dólares, um valor modesto para Hollywood. Mesmo assim, arrecadou mais de 216 milhões de dólares na escala mundial e se tornou um dos maiores sucessos de carreira de Eastwood. Morgan Freeman improvisou sua cena icônica. A famosa cena que o personagem de Morgan Freeman derrota um jovem valentão no ginásio foi totalmente improvisada. O soco e a reação do ator rival foram espontâneos. Oscar consagrador para Clint Eastwood. Aos 74 anos, Eastwood se tornou um dos diretores mais velhos a vencer o Oscar de melhor direção. Ele já havia sido premiado antes por Os Imperdoáveis, de 1992. Polêmica sobre a eutanásia. O final do filme gerou um grande debate sobre o direito de morrer com dignidade. Alguns grupos criticaram a mensagem do filme, enquanto outros elogiaram a coragem de abordar o tema. Hilary Swank quase foi substituída. Os estúdios queriam uma atriz mais conhecida, mas Clint Eastwood insistiu em Hilary Swank, que acabou vencendo o Oscar de melhor atriz pelo papel. Cena final com um erro sutil. Na última cena do filme, Clint Eastwood aparece em um restaurante chamado Ivar's Diner, mas o letreiro do lado de fora mostra outro nome. Isso gerou uma pequena confusão entre os fãs. O filme foi filmado rapidamente. Clint Eastwood é conhecido por sua rapidez nas filmagens. Menina de Ouro foi gravado em apenas 37 dias, uma marca impressionante para um filme desse tamanho porte. E agora vamos às lições do filme, pois esse filme realmente ele traz algumas lições fortes. E vamos à primeira lição. A persistência pode mudar seu destino. Meg começa como uma garçonete pobre e desacreditada, mas sua determinação inabalável a leva longe. Ela prova que, mesmo diante de dificuldades, o esforço contínuo pode abrir portas. Família nem sempre é de sangue. Frank Dunn e Meg constroem um laço de pai e filha, apesar de não serem parentes. O filme mostra que família é quem está a seu lado, te apoia e acredita em você. O sucesso pode vir acompanhado de desafios inesperados. Mesmo depois de conquistar respeito no boxe, Meg sofre um golpe cruel da vida. Isso reforça que nem sempre o caminho do sucesso é apenas de vitórias. E precisamos estar preparados para os desafios. Escolhas difíceis fazem parte da vida. Frank enfrenta um dilema moral devastador no final do filme, levantando a questão: até que ponto devemos prolongar o sofrimento de quem amamos? Ressalto que nesse ponto eu tenho uma ótima história para contar. Aguenta aí. O orgulho pode nos isolar. Frank é um homem repleto de arrependimentos e tem dificuldades em se conectar com as pessoas. O filme mostra como o orgulho pode nos afastar de grandes relações e oportunidades. Não espere reconhecimento da sua família. Meg dá tudo para vencer, mas sua própria família nunca a apoia. A lição aqui é clara. Às vezes, o reconhecimento que buscamos não vem de quem esperamos e precisamos seguir em frente mesmo assim. O verdadeiro legado é o impacto que deixamos. Mesmo com a carreira interrompida, Meg deixa uma marca profunda na vida de Frank e Scrap.
mostrando que não é o tempo que importa, mas sim o impacto que causamos nas pessoas. A vida pode ser injusta, mas não podemos desistir. O filme ensina que mesmo quando tudo parece estar contra nós, devemos continuar lutando, mesmo que o resultado não seja o esperado. Nem todas as lutas são vencidas no ringue. O maior embate do filme não acontece no boxe, mas sim no conflito interno dos personagens. Muitas vezes as batalhas mais difíceis são aquelas que travamos dentro de nós mesmos. A compaixão é uma das maiores provas de amor. Preste atenção nessa parte, que eu vou usar ela daqui a pouco. A decisão final de Frank é um ato de amor e compaixão, mostrando que, às vezes, fazer o que é certo pode ser o mais doloroso. Fortíssimas lições. Menina de Ouro de 2004 foi só sucesso, tendo uma aprovação de 90% no Rotten Tomatoes e 90% de aprovação da audiência. E agora, como de praxe, vou falar a minha opinião e tenho sérias questões para abordar aqui. Vou começar por Morgan Freeman, um ótimo ator. É sempre prazeroso ver um grande ator como ele em tela. E eu acho que assim, para filmes de drama, principalmente, Morgan Freeman é especialista. E temos também o Clint Eastwood, também ator das antigas. Toda vez que eu vejo ele, me lembra filme de faroeste, porque ele foi consagrado aí nos filmes de faroeste. E também em outros filmes, sempre fazendo o papel de valentão e marrento. E por fim, a minha surpresa nesse filme, a Hilary Swank. Eu não conhecia essa atriz até assistir esse filme, mas na verdade, provavelmente você já viu ela antes sim. Ela foi a protagonista no 4º filme do Karate Kid, onde saiu o Daniel San como protagonista e entrou ela no lugar. E eu vou te dizer uma coisa, em termos de luta, né, para lutar e tal, ela é melhor que o Daniel San. Ela arrasa nesse quesito. Quando ela fez o Karate Kid 4, eu fiquei impressionado com o corpo dela. Ela tem um corpo bem atlético e não só fica na aparência, tá? Ela realmente consegue fazer abertura de perna, executar um chute lindamente, bem melhor que o Daniel San. Então ela não foi escolhida para fazer o Karate Kid 4 à toa. Ela realmente tinha uma vocação para a luta. E eu preferi ver ela lutando do que o Daniel San. Daniel San para mim não luta nada, mas ela tinha vocação no Karate Kid, até porque ela já tinha um ótimo preparo físico. Melhor que o Daniel San também nessa questão. Agora, o que me decepcionou ela um pouco no Karate Kid é que eu não achei ela uma boa atriz. Nesse caso, na parte da atuação, o Daniel San era melhor. Ela também no Karate Kid fazia uma personagem emburrada, uma adolescente, impaciente, e faltava carisma nela. Na atuação, eu não senti muito carisma dela no Karate Kid. Mas por que eu tô falando do Karate Kid? Porque eu já tô mostrando que ela tinha uma vocação para luta, né, para filmes de luta. E aqui nós temos ela exercendo mais uma vez um papel de lutadora. No entanto, dessa vez, como atriz, ela melhorou bastante. Até porque no Karate Kid ela era uma adolescente. Mas ela evoluiu bastante como atriz, isso não foi à toa, ganhou até o Oscar. E com essa conquista, ela se juntou a um seleto grupo de atrizes que venceram 2 Oscars de melhor atriz antes dos 35 anos. Olha só que honra. Mas só uma observação, pode ser que essa atriz tenha mais facilidade para filmes de drama. Em todo caso, ela mandou bem. Agora vamos à questão da eutanásia, do final chocante do filme, que é quando a Meg pede para que o senhorzinho lá ajude ela a morrer, que é um pedido muito forte, e a princípio ele recusa, não aceita de jeito nenhum, só que a Meg não queria ficar naquela situação, né, sem poder mexer o corpo, já que ela era uma atleta e gostava disso. E aí o que acontece? A Meg aproveita uma oportunidade que está sozinha e tenta se matar mordendo a própria língua. É uma tentativa de se afogar no próprio sangue. O Frank vai no hospital no dia seguinte, fica sabendo da situação e fica super mexido com o que ela tentou fazer e começa a levar em consideração o pedido dela, porque ela realmente queria isso.
ela realmente queria pôr um fim nessa realidade que ela estava vivendo. Então, à noite, sorrateiramente, o Frank entra no hospital e aplica um medicamento no meio do soro dela para que ela possa morrer em paz. Essa é a situação polêmica do filme e eu achei bem interessante, eu achei corajoso da parte do filme abordar esse assunto, e não é só isso, eu acho um assunto super necessário. Porque imagina você ter uma doença ou ficar tetraplégico, principalmente levando em consideração que você era um atleta e você adorava essa vida de atleta, e de repente você só consegue falar e talvez nem sequer mexa o pescoço direito. Você vai querer continuar vivendo nesse estado? E outras pessoas que têm outros problemas, situações mais graves ainda. E aí você deve estar se falando, mas o que importa é a vida é importante, eu faço parte da turma do amor, a gente aceita tudo que é do amor, não sei o quê. Olha, deixa eu colocar uma história bem aqui, isso é uma história da minha família, só para a gente trazer uma reflexão aqui. Eu tenho uma parente de quem eu ouvi falar que ficou grávida. Ela tinha gatos e durante o processo de gestação ela contraiu uma doença transmitida pelos gatos. Possivelmente foi toxoplasmose, um parasita que pode estar presente nas fezes de gatos infectados. O parasita pode atravessar a placenta e infectar o bebê, causando riscos sérios como aborto espontâneo, malformações congênitas, parto prematuro, sintomas tardios. No caso dessa minha parente, a filha dela, no processo de gravidez ainda, foi afetada, causando uma malformação. O médico recomendou que ela abortasse a criança, porque a criança nasceria com sérias sequelas. A minha parente falou, não, eu vou ter essa criança, eu quero ter essa criança. Ela discutiu com o médico, insistiu com o médico e optou por ter a criança. Resultado, a criança nasceu mal formada, com problemas mentais, totalmente incapaz. Eu não sei se pensa, eu não sei nem se tem consciência. Mas a última notícia que eu vi dela, ela já está na fase adulta e essa mãe está cuidando dela até hoje. Mas dizem que essa menina, que foi uma menina que nasceu, né? Dizem que ela se encontra num estado vegetativo, incapaz de qualquer coisa, provavelmente nem sequer pensa ou tem consciência de nada. Então veja bem, um gesto de amor da mãe pela filha, mas olha só a consequência disso. Ela trouxe para o mundo um ser em estado vegetativo, que vai ter que cuidar dele a vida toda, que não pode se cuidar sozinho. Então, olha só o sofrimento para ambos os lados. Tanto para a mãe que teve a criança, quanto para a própria criança que não tem consciência de nada. Mas eu fico imaginando, será que essa pessoa, esse ser que nasceu com essa má formação, está sofrendo esse tempo todo? De alguma forma? Eu não consigo parar de pensar que tudo isso poderia ter acabado lá atrás se ela tivesse abortado a criança. Eu não estou falando aqui de questões de aborto ou coisa do tipo. Quer dizer, é claro que eu estou falando, mas esse caso aqui é especial. Vou te falar a verdade, se fosse comigo, se eu tivesse a opção de nascer nessa condição ou morrer, eu certamente preferiria a morte. A razão é muito simples, porque para mim, viver dessa forma, sem nem sequer conseguir se movimentar, pensar, falar ou sequer ter consciência, não é vida para mim. É quase como se você fosse um morto-vivo. E olha só que coisa, depois que eu fiquei sabendo dessa minha parente e dessa doença que foi contraída através dos gatos, e só para constar, eu amo animais, nunca tivemos gato, meus pais nunca gostaram de gatos, mas já tivemos bastante cachorros. Mas querendo ou não, com todo respeito para quem gosta de gato, isso é alarmante e a gente deve tomar um cuidado sim. Essa não é a primeira vez que eu fiquei sabendo que gatos
deixar uma pessoa com problemas mentais. Uma vez uma mulher me falou que o filho dela, que já era adulto, mais de 18 anos, foi morar sozinho e aí começou a criar gatos ali na casa dele, eu acho que ele tinha uns 2, e também ficou com problemas mentais porque também adquiriu uma doença transmitida através das fezes do gato. Acredito que deve ser a toxoplasmose. Bom, isso nos alerta para tomarmos um pouco mais de cuidado com os nossos animais. E nesse caso, principalmente com os gatos. No caso da Meg no filme, a Meg é uma garota jovem, ela foi atleta e de repente perder todos os movimentos do corpo e só ser capaz de falar e estar deitada no hospital 24 horas por dia. Ok, a situação dela não foi tão grave quanto as situações aqui que eu mencionei. No entanto, não deixa de ser horrível. E vale lembrar que a família da Meg não tá nem aí para ela no filme. Só quem se importa com ela é o Frank, que vai todos os dias visitar ela no hospital. E o Frank, coitado, já é velhinho, tem quase 80 anos. E ela é uma moça jovem, só tem o Frank. No dia que o Frank morrer, como é que ela fica? Você é doido, o destino dela é terrível. É terrível. Ela poderia continuar vivendo sim, mas a dignidade, a vida, da forma que poderia ser vivida, foi para o espaço. Francamente, tem destinos que é pior que a morte. Isso é tão frustrante quando você vê no filme, porque a Meg era uma boxeadora em ascensão, estava ganhando todas as lutas, e ela só ficou nesse estado por causa de um golpe baixo, traiçoeiro e covarde de uma adversária. E fica mais uma dica aqui, é por isso que eu não jogo esportes de contato, porque o ser humano, ele é muito filho da mãe, entendeu? Para não falar outra palavra, mas é muito filho da mãe. Às vezes você tá jogando um amistoso e vem um miserável, dá uma entrada dura e deixa você aleijado. Eu com 16 anos, uma vez, eu tava jogando basquete e de uma forma totalmente desnecessária e gratuita, era só um jogo de basquete, perdi um dente porque o cara simplesmente deu uma cotovelada na minha cara. Sério, eu perdi o dente e anos, décadas depois, eu tô pagando por esse dente até hoje. Não consegui resolver a situação desse dente até hoje. E a cotovelada que o cara me deu foi uma covardia sem necessidade, só porque eu tava tentando tomar a bola dele no basquete, o que é completamente normal, mas eu nunca sonhei em dar um soco ou um chute pesado no meu adversário por causa disso. Eu sempre tive essa noção quando eu tô jogando algum esporte, mas infelizmente as outras pessoas não têm essa noção. Então eu não jogo esporte de contato por causa disso, porque as pessoas são sem noção. Às vezes o cara simplesmente quer tomar a bola de você e não importa se aquele movimento que ele vai fazer pode te causar uma lesão grave. A pessoa simplesmente vai lá e mete o pé com força e dane-se se você vai se lesionar. Então eu não me arrisco mais. Nem sinto falta. Eu tenho uns amigos que quando conseguiu arranjar um parafuso no pé, pararam de jogar bola. Mas minha opinião sobre o filme é que eu primeiro preciso falar que eu não estava nem um pouco afim de assistir esse filme na época. Justamente por ser um drama, parecia ser um pouco meloso e parecia ser chato, mas eu não fazia a menor ideia do que o filme se tratava. Só sabia que era sobre esporte e sobre drama. Ah, você não quis assistir o filme porque a protagonista é mulher? Não foi por isso não, é porque era drama mesmo. E pelo que parecia, o filme não se focava no esporte em si. Eu estava certo quanto a isso. Mas o filme foi tão comentado, mas tão comentado, que eu resolvi dar essa chance. E fui assistir e realmente me surpreendi. Um filmão, um drama pesado. Eu me surpreendi de verdade, gostei demais do filme, principalmente por ele trazer essa questão tão delicada que precisa e é necessário ser debatida, porque aqui no Brasil a gente gosta muito desse argumento de amor não sei o que, amor pra tudo, porque só o amor salva. Olha, nem sempre, tá? A emoção muitas vezes pode trazer sofrimento. Se você, em algumas situações, tomar decisões apenas com base na emoção, pode trazer sofrimento no futuro.
Assim como no caso da minha parente, que escolheu ter a filha, mesmo que ela fosse deformada, com problemas mentais, mas foi uma escolha dela. Ela teve a chance de evitar tudo isso lá atrás. E eu também não vou mentir com relação ao destino de Meg no filme. O destino da Meg é de cortar o coração. Ela tinha muito potencial como atleta e eu gostaria de ter visto ela realmente conquistar os sonhos dela no filme, mas a sua jornada foi interrompida por esse acidente causado de forma covarde. Um resultado triste demais, é bem frustrante ver isso no filme, muito frustrante mesmo. E eu não vou mentir, de uma certa forma, eu fiquei aliviado pelo Frank ter atendido o último pedido dela. E com esse gesto, que é considerado até por muitos como um gesto criminoso, e até no filme é considerado ato ilegal, porque o Frank vai lá à noite, quando não tem ninguém ali próximo do quarto dela, e executa, né, a missão de tirar a vida dela. E é essa parte que me tocou no filme, porque eu fiquei impressionado com a coragem do Frank de fazer isso pelo amor que ele sentia por ela. Porque ele se arriscou, ele poderia ter sido pego, poderia sofrer as consequências por isso, mas ele gostava tanto dela que quis atender o pedido dela e tirar ela desse sofrimento. Olha, isso que é amigo, isso que é amor. E apesar de toda a desgraça que aconteceu com a Meg, ela ainda teve sorte de ter um amigo como o Frank. Bom, essa é a minha opinião sobre esse filme maravilhoso, Menina de Ouro, de 2004, um filme sensacional que eu estava com preconceito de assistir por ser dramático, mas foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Que começa como uma história inspiradora de ascensão no boxe e se transforma em um drama devastador, forçando o espectador a refletir sobre temas difíceis e profundos. Com atuações brilhantes, um roteiro poderoso e um desfecho que fica na memória com certeza, Menina de Ouro é um filme que impacta e que deixa a questão de até que ponto devemos prolongar uma vida em sofrimento. Bom, é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre o filme. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo sobre esse tema tão delicado que o filme aborda, sobre essa questão da vida, o sofrimento de uma pessoa que às vezes não tem consciência, ou que tem consciência, mas não quer continuar a vida daquele jeito. Comenta aí embaixo para saber o que você acha. Sem mais, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!